Olá! Vamos falar de processo civil hoje? Processo civil é uma matéria extensa, uma matéria realmente mais complicadinha da gente estudar, mas eu procuro simplificar ao máximo para que na hora que vocês estejam estudando mesmo, você consiga ter aí um aproveitamento ainda melhor do seu tempo de estudo. Vamos ver agora as comunicações dos atos processuais. Primeira coisa que a gente tem que saber, toda comunicação é determinada pelo juízo. É o juiz quem determina as comunicações que devem ser feitas durante o processo. Quais são essas comunicações? Em primeiro lugar, é a citação. A citação ela é sempre dirigida ao requerido, ao executado ou chamando alguém ao processo. Essa é a citação. Depois da citação, nós vamos ter as intimações. As intimações são para todas as partes do processo. Para os advogados, para o defensor, para as partes. Todos serão intimados de todas as coisas que acontecerem no processo, de todos os atos processuais. Então, a citação é para o requerido, para o executado ou para alguém que tem que ser chamado ao processo. E as intimações para todas as demais partes. A gente vai ver que existem algumas regrinhas em relação às intimações dos dativos, do MP, que são sempre pessoais, mas a gente vai começar aqui vendo as comunicações em si. Como é que são feitas essas comunicações? A regra aqui diz que a gente vai ter as comunicações que o juízo pode determinar que sejam expedidas cartas. Essas cartas, elas vão ser endereçadas a outro juízo, vão ser endereçadas a outra comarca, outra seção. Então, quais são elas? Nós temos as cartas precatórias, as cartas de ordem, as cartas rogatórias e a carta arbitral. Vamos explicar cada uma delas. A carta precatória, ela é expedida quando o juiz está numa jurisdição, mas precisa ser feita aquela comunicação daquele ato em outra jurisdição. Então ele vai mandar expedir uma carta precatória dentro do território nacional. A carta rogatória. A carta rogatória, ela é expedida para que se cumpra numa jurisdição fora do território nacional, ou seja, é para um juízo estrangeiro. Então, o juízo daqui, nacional, brasileiro, vai determinar que o juízo de lá, o juízo internacional, cumpra aquela ordem de comunicação. Essa é a carta rogatória. Depois nós temos a carta de ordem. A carta de ordem ela é expedida pelo tribunal para que um órgão de primeiro grau cumpra aquela determinação, aquela comunicação. E finalmente a gente tem a carta arbitral. A carta arbitral, rapidinho, não cai no concurso, mas existe o que a gente chama de tribunal arbitral. O tribunal arbitral ele é um tribunal que tem legalmente o mesmo peso de um tribunal judicial. As partes em comum acordo escolhem uma pessoa que é o árbitro e aquela decisão tomada naquele juízo arbitral, ela tem força de lei. Então, isso é o juízo arbitral. E muitas vezes algumas comunicações que são feitas, algumas determinações que são feitas em juízo arbitral, são feitas por carta arbitral para que o juízo da justiça comum faça a comunicação. Então a gente tem essas 4 cartas. A rogatória, que é para o exterior, de um juízo nacional para um juízo fora do território nacional. A precatória, de um juízo para outro juízo dentro do território nacional, que ele está fora da jurisdição daquele primeiro juízo, ele depreca para um juízo de outra jurisdição. A carta de ordem, que é do tribunal para uma instância de primeiro grau, e finalmente a carta arbitral, que é uma decisão, um ato feito dentro de um juízo arbitral para que se comunique através de uma carta arbitral cumprida pela justiça comum. Então são essas as 4 formas de carta que podem ser expedidas. Aí vamos ver aqui, em primeiro lugar, a citação. Como eu disse, a citação ela é feita ao requerido, ao executado ou quem a gente precise chamar para integrar aquele polo, ok? Então, isso é a citação. Essa citação ela pode ser pelo correio, pelo oficial de justiça, pelo escrivão ou chefe da secretaria, se a parte for até o cartório, ela vai ser citada lá pelo escrivão ou pelo chefe da secretaria. Pode ser citada por edital ou por meio eletrônico, conforme esteja regulado em lei. Então, a citação, que é uma comunicação muito importante, é o chamamento ao processo, ela pode ser feita dessa forma. Quando a gente fala em oficial de justiça,
pode ter sido dada uma ordem, por exemplo, precatória para que se cumpra, uma carta precatória para que se cumpra, vai ser cumprida pelo oficial de justiça, tá bom? Então, essas são as formas como o réu pode ser citado: pelo correio, pelo oficial de justiça, por edital, pelo escrivão ou pelo chefe da secretaria, caso ele vá até o cartório. Ele tomou conhecimento de que está acontecendo alguma ação, ele quer saber o que é, ele vai até o cartório e lá mesmo ele já é citado, né? A gente já tem essa economia de tempo. Ou então por meio eletrônico, se tiver regulado em lei, tá bom? Depois da citação, nós vamos ter todos os atos processuais, todas as comunicações desses atos feitas por intimação. Então, vai ser determinada a intimação para que junte prova, para que conteste, para que apresente defesa, para que justifique alguma outra ordem do juiz. Então, aí serão feitas intimações. A primeira é a citação ao executado, ao requerido, a quem tenha interesse no processo. A partir daí, todas as partes serão intimadas dos atos processuais. Então, lembrando, as cartas são rogatórias, de ordem precatória e arbitral, ok? São 4 tipos de cartas, todas elas bem facinho. Rogatória é para o estrangeiro, a precatória de uma jurisdição para outra, a de ordem do tribunal para um tribunal de primeiro grau e a arbitral de um tribunal arbitral para que seja cumprida pela justiça comum, tá bom? Então, é simples, não é difícil, mas a gente consegue simplificar ainda mais. Se você gostou dessa dica, se você às vezes sente um pouquinho de dificuldade, tá bom? Para entender, para conseguir fazer essa assimilação rápida, tem meu curso de áudios completo com todo o conteúdo do edital de direito explicado, indicando como é que a banca pode fazer as pegadinhas, todas as aulas completas, com essa dica e com muitas outras. A gente tem uma série de coisas dentro do nosso edital, que se a gente prestar bastante atenção em alguns macetes, a gente não erra de jeito nenhum. Então, meu curso de áudios está aí, o Antônio está junto comigo nessa, a gente está preparando uma mentoria incrível para vocês, com essas e com outras dicas, tá bom? Mas para quem ainda não for o momento da mentoria, para quem ainda quiser esperar um pouquinho, já aproveita o meu curso. O Antônio vai deixar o link dele aí, para vocês conhecerem, para vocês verem como é legal. E para você que é aluno do Antônio, que segue o Antônio, que sabe que ele fala sempre o que vale a pena a gente saber, eu vou deixar um cupom com ele para que você tenha aí 30% de desconto no curso completo, tá? O curso completo vai com todos os áudios, com todas as aulas e ainda com a apostila com 526 páginas, com todo o conteúdo para você não perder nada. É para gabaritar direito, ok? Então, fica com a gente, segue o Antônio. A mentoria começa dia 8. Para você que não se inscreveu, corre, porque a gente já está encerrando agora. Acho que segunda-feira a gente já começa as inscrições e termina a primeira turma, né? Então, corre. E se não é o seu momento ainda da mentoria, aproveita aí, pede o seu curso Áudios do Concurseiro para você já começar estudando com força total. Tenho certeza que vai facilitar muito o seu estudo, tá bom?